Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Primeiro, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei a hora que você vai assistir essa videoaula, né? Dessa vez eu não liguei a câmera aqui porque tem um texto, umas partes do slide aqui que elas estão maiores e vai ficar em cima, a minha imagem fica em cima do que está escrito, por isso que eu não liguei, tá? Essa explicação, ela é referente às questões de 1 a 6 da nossa apostila, que vocês vão receber já essa semana, se eu não me engano, né? Os pais de vocês vão buscar já essa semana aí a apostila, tá? Então, vocês vão ter essa parte por escrito na apostila, tem essa videoaula aqui e vocês vão fazer a atividade, a aula de segunda-feira que nós teremos à tarde, eu vou tirar dúvidas de vocês sobre isso, tá bom? Então vamos lá para o nosso conteúdo. Povoamento e ocupação do território brasileiro. Só lembrando a vocês que no território brasileiro, antes dos portugueses chegarem, já existiam os indígenas aqui. Então já tinha um povo aqui que são os nativos, também chamados de aborígenes, né? Já tinha, então tinha os indígenas, depois chegaram os europeus que vieram primeiro os portugueses, depois mais para frente vieram espanhóis, né? E bem mais para frente, depois que os portugueses estavam aqui, eles tiveram vários problemas com os indígenas, achavam que eles eram preguiçosos, mas eu já tinha falado para vocês, né, que os indígenas não eram preguiçosos, eles simplesmente habitam uma parte do planeta em que está na área tropical, então nós também estamos. Então, se você observar, no Brasil, o ano inteiro tem fruta. Então, quando só eles estavam aqui, é claro que tinha frutas também. Então, eles não precisavam trabalhar para poder conseguir comida. Quando eles queriam carne, eles caçavam, porque tinha animal em abundância, né? Quando eles queriam frutos e frutas, eles saíam pelas matas procurando e colhiam. Então, não é que eles eram preguiçosos. E aí, quando os portugueses chegaram aqui, colocaram eles para trabalhar, um serviço forçado, muitos deles fugiram, aí alguns deles tiveram problemas com as mulheres dos indígenas também, e aí eles não gostaram, e aí começou uma briga feia entre eles, né, uma verdadeira guerra entre eles, e os portugueses já tinham arma de fogo, eles já mexiam com armas com pólvora, e os indígenas com arco, flecha, facas, né? Então, claro que quem saiu perdendo foram os indígenas, que foram quase dizimados. O que quer dizer, professora? Quase dizimados. Quase que eles sumiram da face da América do Sul, não só do Brasil, tá? Então vamos lá ao nosso texto. O início da ocupação europeia no território brasileiro a partir do século XVI foi parte da expansão territorial portuguesa no Atlântico, estimulada pela Revolução Comercial. Essa Revolução Comercial aqui, eles saíam em busca de especiarias, né? Cravo, canela, coentro, açafrão, urucum, tudo que a gente tem hoje. Esse urucum, a gente não acha ele como urucum, e sim como colorau hoje, né? Que tornara a Europa sedenta por produtos tropicais, além de minerais. O que são produtos minerais? Tem a madeira, tem os minérios como o ouro, né, as pedras preciosas e assim por diante. Nesse mesmo século, ou seja, 16, foram iniciadas então a expropriação. O que é expropriação? É a desapropriação forçada, ato de retirar algum pertence à força, ou seja, eles chegaram aqui e tiraram as terras dos indígenas à força, né? Então isso é expropriação da população nativa e a devastação da floresta, que nós temos inclusive uma faixa hoje que é chamada de zona da mata, mas foi retirado tanto para o Brasil, foi devastado tanto essa floresta atlântica, essa mata atlântica, que hoje ficou só o nome, tá? Com o povoamento e colonização. Inicialmente, navegadores, aventureiros e corsários se interessaram por produtos da terra, como o pau-brasil, estimulando os indígenas do litoral a coletarem madeiras e peles de animais, adentrando nas matas em troca de objetos de pouco valor. Quais são esses objetos? Uma escova de cabelo, um espelho,
uma roupa. Então, isso era objeto de pouco valor frente àquilo que eles estavam fazendo os indígenas pegar para eles, né? Então, vamos para o próximo. Início da ocupação ainda pelos portugueses. Somente algumas décadas após o descobrimento, Portugal voltou suas atenções para esse território, iniciando de fato o povoamento e desmatando grandes áreas para a agricultura, sobretudo da cana-de-açúcar. Então, depois que eles desmataram, tiraram a madeira que eles queriam, que era o pau-brasil, né? Eles então começaram a produção da cana-de-açúcar. Essa cana-de-açúcar, ela não é originária da Europa. A cana-de-açúcar, na verdade, ela é originária da África. Tanto é que eles precisaram, né? Eles sequestraram africanos do continente africano, claro, e trouxeram os negros para cá. E os negros já detinham todo o manejo de como plantar cana-de-açúcar, como colher e assim por diante, né? Para produzir o açúcar, aprisionaram e escravizaram indígenas, importaram pessoas escravizadas da África, trouxeram animais de tração da Europa e intensificaram a destruição da floresta. O que são animais de tração? Burros, por exemplo, cavalos, né? Que colocavam o arado preso neles e os cavalos iam na frente, uma pessoa vai puxando o animal e outra vai atrás segurando o arado para o arado ir cortando a terra, né? Os indígenas que se rebelaram fugiram para o interior, sendo perseguidos pelos portugueses, que nessa busca conquistaram mais terras. Por que eles conquistaram mais terras? Porque eles não sabiam o tamanho que era, por exemplo, o nosso Brasil. Então, quando eles iam adentrando cada vez mais, né, atrás dos indígenas, eles iam descobrindo mais e mais terras. E aí eles então iam conquistando mais e mais. No Sudeste, e aí quando a gente fala de Sudeste, eu estou falando aqui para vocês quais são os estados do Sudeste. Então vamos lá: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então esses são os estados do Sudeste, tá? No Sudeste do Brasil e na Bahia, Bahia já não é Sudeste, a Bahia é Nordeste, né? A penetração foi bem mais expressiva ao final do século XVI, quando os bandeirantes bandeirantes era o nome das pessoas que iam adentrando no meio das matas, né? Para achar mais riquezas para serem exploradas, para achar mais lugares para serem deles, né? Se interiorizaram na busca por metais preciosos e índios para escravizar. Esses índios que tinham fugido, por exemplo, eles iam atrás e queriam escravizar esses que já tinham fugido, né? Na Bahia, quem comandou a penetração foram os fazendeiros à procura de terras para pecuária. Ou seja, os fazendeiros queriam mais terras, né? Então eles falaram, não, pode deixar que a gente vai buscar. Por quê? Porque eles já sabiam que as pessoas iam adentrando ao interior do Brasil e as terras que eles iam encontrando, eles iam tomando conta. Era deles, né? Porque eles é que acharam. E a gente coloca essa palavra acharam entre aspas. Por quê? Ué, porque ela já tinha dono, na verdade, né? Eram os indígenas. Porém, isso foi expropriado deles, né? Fazendeiros à procura de terras para a pecuária, que também buscaram exterminar os indígenas resistentes. Ah, ó, eu sou dono daqui, vai trabalhar para mim? Não, não, então vou te matar. Pronto, era assim que funcionava. No século XVIII, a ocupação já era mais intensa. Na Bacia do São Francisco, a parte do sertão nordestino grandes latifúndios eram explorados diretamente pelos sesmeiros ou por sitiantes que criavam animais e pagavam uma pensão ao proprietário. O que são grandes latifúndios? São grandes fazendas, grandes pedaços de terra, são chamados de latifúndios, tá? E nessa foto aí nós temos os negociantes contando os indígenas, né? Que para vender ou que já tinham achado eles que tinham fugido e assim por diante. Descoberta das Minas Gerais. Minas de ouro e de pedras preciosas foram descobertas pelos paulistas que adentravam novas terras, atraindo grandes migrações ao interior e formando arraiais de garimpeiros. O que eram esses arraiais, professora? Esses arraiais de garimpeiros eram vilas,
As pessoas iam para o meio do mato para explorar e lá eles faziam a casinha deles lá, ia fazendo, fazendo. Aí quem estava levando mantimentos para outras cidades de animais, né? De como ares, que eram mulas e asnos, que são animais mais fortes, né, do que os equinos, eles paravam nesses arraiais para poder dormir. Eles falavam fazer pouso, nós vamos posar. Por isso que a gente fala hoje, é muito comum falar, vou posar aqui, significa eu vou dormir. E aí, essas vilas, elas foram crescendo. Então, esse povoamento descontínuo se adensava em torno dos garimpos, originando vilas, muitas vezes distantes entre si, como o núcleo situado nos Gerais e Diamantina, Vila Boa de Goiás, ó, Vila Boa de Goiás, aqui, ó. Essa aqui hoje é a nossa cidade de Goiás, que o povo chama de Goiás Velho, né? Se você não ouviu falar de cidade de Goiás, é Goiás Velho. E Cuiabá. Hoje são todas grandes cidades, né? Então elas surgiram de arraiais que eram dos garimpeiros, que eram as casinhas que eles faziam ali. E aí, como as pessoas viam que paravam gente ali para dormir, né, para pousar, eles falaram, não, a gente vai fazer aqui uma mercearia de secos e molhados. E assim foi crescendo os lugares. Entre essas vilas, desenvolveram-se lavouras de subsistência. O que são lavouras de subsistência? Sem fins lucrativos para a sobrevivência. Então, lavouras de subsistência são aquelas lavouras que são plantadas pela própria família para consumo próprio o ano inteiro, tá? E isso é que são lavouras de subsistência, não é para vender para ninguém. Tipo, você plantou arroz, você e os seus você, sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, e aí colheu o arroz ali que vocês vão comer o ano inteiro. Então, isso é uma lavoura de subsistência. E também atividades pecuárias. Aos poucos, estas áreas deram origem às capitanias de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Então, antes não chamava estado, antes era capitanias, né? Primeiro foi arraiais, depois vilarejos, vilas, vilarejos, né? Ah, e depois capitanias de Minas, Goiás e Mato Grosso, desmembradas da então capitania de São Vicente que era em São Paulo, né? Então elas foram desmembradas porque cresceu demais e tornou-se independente, né? Olha aí a região sudeste, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Então está aí, ó. Tá vendo o nosso mapinha? Povoamento do sul do Brasil. No sul do Brasil, daqueles tempos, houve pouquíssimo povoamento no litoral. Na porção ocidental interiorana se desenvolveu um estado teocrático indígena, organizado pelos jesuítas, com a formação das missões. O que eram essas missões, professora? Essas missões é o seguinte: os indígenas, eles têm a sua própria religião, né? Eles adoram o deus da natureza, o deus sol, a deusa Lua, né? O deus Pan, que é o deus para eles que protege os animais, protege a floresta e assim por diante. E vieram os católicos, jesuítas, e impuseram, forçaram os indígenas a tornarem-se católicos, porque disseram que eles eram pagãos, porque eles não adoravam a Deus, então eles eram pagãos. Então, essa foi chamada de missões, a formação das missões. Lá desenvolviam a pecuária, que é a criação de animais, né? E a agricultura de subsistência, que eu já tinha falado no slide anterior, que é a agricultura que é para a própria alimentação das pessoas durante o ano, da família, né? Essa civilização, com obras de arte monumentais, como a Igreja de São Miguel, provocou suspeitas entre as coroas de Espanha e Portugal, além de despertar a cobiça dos bandeirantes que, em sucessivas incursões, ou seja, sucessivas idas e vindas, né, no interior, destruíram vários núcleos missioneiros, escravizando indígenas, roubando gado e desorganizando a estrutura de povoamento. A colonização ou dominação do território no sul do país ocorreu com população de origem portuguesa. Colonos açorianos, os açorianos aqui são africanos, né? São os Açores, assentados no Rio Grande do Sul. Não, desculpa, os açorianos são portugueses.
Áreas percorridas por bandeirantes paulistas que se estabeleceram nas áreas de campo desenvolvendo a pecuária, que ali encontrou condições ambientais favoráveis. Por volta do século XIX, no sul do Brasil, foram instaladas colônias baseadas no sistema de apropriação de terras, ou seja, eu chego lá, vi que a terra não tinha ninguém, então eu vou lá, cerco tudo e falo que é minha. Então eu apropriei da terra. Eu não comprei, eu não ganhei. Eu cheguei lá e peguei. Peguei, é assim. Através de colonização oficial ou particular. Esse modo de ocupar as terras foi mais difundido nessa região, assentando distintas levas de imigrantes para além dos portugueses, como alemães, italianos, árabes, poloneses e japoneses. Ou seja, já era uma época aí em que tinha muita gente andando já no mundo inteiro, então o Brasil aí foi, né, terminou de ser colonizado com esses outros povos aí, né? Já na região sul. Eles escolheram a região sul para isso, tá? Vamos ao próximo, ao mapinha da região sul aí, ó, região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Ocupação da Amazônia e o norte do Brasil. A ocupação da Amazônia foi lenta. Por que foi lenta? Porque a Amazônia é muito distante, né, de onde eles estavam. Eles estavam no interior do Brasil. Até chegar na Amazônia, porque na época não tinha carro, tudo era feito a pé ou nos animais, né, montados. Então demorava-se muito. As distâncias eram enormes, o clima muito quente e úmido, os indígenas insubmissos, ou seja, os que queriam fugir, e diversas doenças atingiram os navegadores e aventureiros. Os rios e seus afluentes foram percorridos por navegadores portugueses e espanhóis desde o século XVI, com vantagem para os lusitanos, que se estabeleceram na foz do Rio Grande, em Belém, fazendo expedições de caça aos indígenas e à procura de drogas do sertão. Essas drogas do sertão eram canela, cravo, urucum, né, para fazer o colorífico, açafrão, tudo que a terra produzia eram as drogas do sertão para eles. Por que drogas do sertão? Porque algumas delas na época não tinham costume as pessoas não tinham costume de comer, então quando comiam sentiam sensações diferentes, então por isso é chamada de drogas. No século XVIII, com maior definição da fronteira com a Espanha, Portugal estabeleceu um modelo de ocupação permanente, utilizando, em princípio, missões religiosas e, em seguida, estabelecimentos governamentais para reter o indígena e fazê-lo produzir para o mercado, ou seja, madeiras, essências florestais, peixes salgados, couros e peles, entre outros. Tudo isso aqui quem fazia para os fazendeiros, para as missões, para as vilas que tinham, né, no interior, eram os indígenas. Forçado, claro, eles eram forçados a fazer isso. Na segunda metade do século XIX, a exploração da borracha e da castanha provocaria uma intensificação da migração para a Amazônia, causando o abandono das roças de mantimentos e o aumento da exploração da seringueira e da castanheira. A seringueira aqui, ela escorre o látex, né, com o corte correto, e desse látex é feito borracha para o Brasil e para o mundo, vários tipos de borrachas. A economia se focou ao mercado interno e externo, ou seja, tudo ia para fora, né? O foco foi esse, para exportação. Implantando-se os seringais nas margens dos rios, enquanto nos pontos de convergência de vários rios situaram-se vilas e cidades. Dentre elas, Belém e Manaus tiveram grande crescimento populacional e comercial, que hoje, no caso, são grandes cidades, né? O ciclo da borracha não duraria muito, porque a seringueira foi levada para o Sudeste Asiático, ou seja, levaram mudas para lá, né? Conquistando os mercados do Brasil. A estagnação e decadência duraram até a segunda metade do século XX, quando o povoamento foi adensado com a construção de rodovias e o desenvolvimento da mineração e de pecuária, ou seja, quando levou mudas da seringueira para a Ásia, não só o Brasil produzia mais a seringueira, porque era só o Brasil, então o Brasil estava rachando, né?
Aí levou para lá, então teve concorrência e teve uma queda muito grande aqui. Ué, mas como que uma planta daqui deu certo lá? Porque foi plantado lá também na área tropical, né? Igualzinho aqui, área tropical. Olha aí o nosso mapinha da região norte, né? Acre, Amazônia, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins, que muita gente acha que Tocantins é do Centro-Oeste. Quando Tocantins não existia, que tudo era o estado de Goiás, então era do Centro-Oeste. Porém, Tocantins então virou da região norte, tá? Ocupação da região central do país e Brasília, que é a região onde nós moramos, né? O processo de ocupação da Amazônia, desenvolvido a partir dos anos de 1930, e o projeto de transferência da capital para o Planalto Central, porque era no Rio de Janeiro, né, foram feitas por algumas etapas. O Estado Novo de Vargas, de Juscelino Kubitschek, com ênfase na construção, essas duas pessoas foram muito importantes, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Por quê? Porque eles é que levaram o Brasil para frente, economicamente falando, financeiramente falando, tá? Mais na frente vocês vão estudar eles. Com ênfase na construção da capital Brasília e ligação do território nacional, a do período militar com grande abertura para o capital estrangeiro e o emprego de grandes capitais na construção de rodovias e mineração. E a etapa que o geógrafo Manuel Corrêa de Andrade considera que se inicia em meados de 1990, caracterizada pela grande crise chamada década perdida, que foi de 1980, né, a 1990, e a tentativa de recuperação. Então, esse aí era tudo que estava acontecendo nacionalmente, tá? Para a gente começar a falar de Brasil. Então vamos lá, a construção da rodovia BR 010. Por que BR? BR é porque é uma rodovia federal, BR é de Brasil. Se fosse em Goiás, era uma GO. E se fosse no Pará, era uma PA. Né? Então, essa rodovia aqui é a Belém-Brasília. Então, essa aí foi a construção dela, ó, rasgando a floresta, tá vendo? Muito bonita essa imagem, né? No período Vargas, o governo desenvolveu projetos de colonização agrícola no chamado Mato Grosso de Goiás e no próprio estado de Mato Grosso. Então, período Vargas aí, ó, projetos de colonização, né? Criou 5 territórios federais, visando dinamizar economicamente as áreas de fronteiras, desenvolvendo atividades em trechos distantes e pouco povoados. Para quê? Para abrir a economia dentro do Brasil. Para isso é que ele fez isso, né? Então, Getúlio Vargas criou esses projetos de colonização agrícola aí para o Brasil produzir mais também. Destes territórios fronteiriços, 3 se transformaram em estados: o Amapá, Roraima e Rondônia, que eram chamados de colônias agrícolas, né? E 2 foram extintos em 1947, que é Iguaçu e Ponta Porã, integrada ao atual estado do Mato Grosso do Sul, que foi criada em 1975, né? Mato Grosso do Sul. No período do Juscelino Kubitschek foi realizada a construção de Brasília, que é a nossa capital federal. Então já mudamos aí a pessoa, não é mais Vargas e sim Kubitschek. O que Kubitschek fez, Juscelino Kubitschek? Fazendo uma área antes formada por grandes fazendas de criação de animais, né? E terras devolutas, que quase despovoadas, ser ocupada por cidades, formando núcleos urbanos que viviam em função da capital. As cidades em torno de Brasília, Brasília é chamada de a nossa região administrativa. Então, as cidades em torno delas são chamadas de cidades satélites, viu? A construção da cidade atraiu muitos migrantes, principalmente do Nordeste, que são chamados de candangos lá no DF, né? Trazendo crescimento populacional a Goiás, graças à abertura de estradas. A inauguração da rodovia Belém-Brasília facilitou a penetração do povoamento até a porção sul do Maranhão e do Pará, influenciando a criação do estado do Tocantins em 1988, que até então era estado de Goiás, era chamado de o Nortão do estado de Goiás, né? Os militares que ocuparam o poder de 1964 a 1985 desenvolveram uma política de expansão do norte e no Centro-Oeste, que é o nosso caso aqui, né? Concluíram assim a construção de estradas que ligaram o Centro-Sul às principais cidades amazônicas, fortalecendo uma migração populacional no sentido norte-sul ou sul-norte. Então, Juscelino Kubitschek então abriu estradas que ligassem todas as cidades, né, para ter acesso a todo mundo.
Grandes projetos foram iniciados por grupos internacionais interessados na extração de minérios, desmatamento para a produção de celulose, entre outros. Concessões de terras desvantajosas, ou seja, terras foram cedidas perdendo vantagem, né? Também foram feitas visando a extração de bauxita. A bauxita é um minério que se faz o alumínio, isso no Pará. Projetos como esses ocorreram por toda a região, acompanhados de concessões nas áreas próximas às rodovias. Então, isso aí foi o motivo aí para adentrar cada vez mais pessoas, tá bom? Cadê aqui o vazio demográfico existente em áreas de fronteiras, o crescimento do narcotráfico e a penetração de garimpeiros estrangeiros levaram o Exército a formular um projeto de ocupação e povoamento da fronteira, chamado Calha Norte, idealizado em 1985, durante o governo Sarney, já é outro governo, que previa a ocupação militar de uma faixa do território nacional situada no norte, na calha do rio Solimões e do rio Amazonas, por isso chamada de Calha Norte, né? E aqui nós temos o nosso mapa aí da região centro-oeste, que é a nossa, né? Goiás, Mato Grosso do Sul, e o Distrito Federal é um retângulozinho que tem aqui dentro do estado de Goiás, porém é chamado de Distrito Federal e não de Goiás, tá bom? Então é isso, acabou aqui a nossa aula.